A relação entre Palmeiras, Crefisa e Leila Pereira é marcada por inúmeras conquistas, mas também por diversas polêmicas e acusações de conflitos de interesse. Teria nascido do amor pelo clube ou do oportunismo empresarial? Teria se tornado um caso de salvação financeira ou de dominação institucional? O Palmeiras hoje não seria nada sem Leila Pereira, como acusam os rivais? Ou Leila Pereira teria usado o Palmeiras em benefício próprio, como defendem os críticos palmeirenses mais ferrenhos? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ed Lima e eu os convido a juntar-se a mim nesse vídeo da Marketing para falarmos a respeito da estratégia oculta e das maquinações políticas adotadas por Leila Pereira, que a fizeram concretizar o maior negócio da história do futebol brasileiro ao patrocinar o Palmeiras através de suas empresas. Mas para entendermos a dimensão e o impacto que o patrocínio teve no clube, na empresa e na imagem de Leila Pereira, precisamos antes falar sobre uma das épocas mais turbulentas e sofridas para o torcedor palmeirense. O período entre os anos de 2022 e 2014. Durante esses anos, o clube conquistou apenas 2 títulos relevantes: o Campeonato Paulista de 2008 e a Copa do Brasil de 2012. Porém, as maiores dores vieram com os 2 rebaixamentos para a Série B do Campeonato Brasileiro, nos anos de 2002 e 2012. Enquanto isso, seus rivais Corinthians, São Paulo e Santos acumulavam títulos expressivos como campeonatos brasileiros, Taças Libertadores da América e Mundiais de Clubes FIFA. Este último, um título sonhado pelos torcedores palestrinos até os dias de hoje. A torcida palmeirense sofria com a falta de competitividade do time e com a crise sem fim pela qual a equipe passava. Principalmente quando comparado com a gloriosa era Parmalat dos anos 90, quando o clube conquistou inúmeros troféus nacionais e internacionais de destaque, formando verdadeiros esquadrões durante o período que o patrocínio permaneceu vigente. Tanto a era Parmalat como a própria estratégia da multinacional de patrocinar e formar equipes vencedoras ao redor do globo é citada em um dos vídeos do canal. Já em 2014, sob a presidência de Paulo Nobre, o Palmeiras buscava se reestruturar, reduzindo dívidas, profissionalizando o departamento de futebol e reformando seu estádio, que se tornou a moderna Arena Allianz Parque. Com o novo estádio pronto e sinais de recuperação financeira, o Palmeiras estava determinado a dar a volta por cima e reviver seus tempos de glória. E foi justamente nesse contexto que uma nova parceria mudaria para sempre o futuro do clube, talvez de forma ainda mais marcante do que havia sido com a Parmalat. Em janeiro de 2015, a Crefisa, uma empresa de crédito e financiamento ainda pouco conhecida do grande público, foi anunciada como a nova patrocinadora master do Palmeiras. O contrato inicial, com duração de 2 anos, envolvia um investimento de 66 milhões de reais por temporada, sendo o maior da história do clube até então. José Roberto Lamacchia e sua esposa Leila Pereira, proprietários e gestores da Crefisa e da FAM, Faculdade das Américas, foram os responsáveis pela parceria. Lamacchia era sócio de longa data do Palmeiras, fato este que viria a ser crucial no futuro próximo. Tanto para ele quanto para Leila Pereira, o patrocínio não era puramente uma decisão passional, mas principalmente uma oportunidade de fortalecer suas marcas enquanto contribuiriam para a reestruturação do clube. O contrato previa exposição de marca, uso da imagem do clube de atletas, ações de marketing e benefícios para sócios torcedores. A Crefisa também assumiu a gestão de espaços publicitários nas instalações do Palmeiras. Para o clube, o patrocínio representava uma importante e robusta fonte de receita para investimentos no elenco, estrutura e categorias de base. Já para a Crefisa, era uma forma de ganhar visibilidade através da mídia esportiva e fortalecer sua imagem frente a seu público-alvo ao associar-se ao Palmeiras, equipe na qual ela estava disposta a transformar em vitoriosa. O impacto do patrocínio foi imediato. O Palmeiras pôde começar a investir em reforços como há anos não fazia, sendo um dos primeiros e talvez o principal deles, o atacante Dudu, que se tornaria o maior ídolo da história recente do clube. Além de, claro, poder melhorar e aperfeiçoar suas estruturas e dependências com o aporte. Em campo, a parceria logo rendeu frutos, resultando em seu primeiro ano com o título da Copa do Brasil de 2015, título este que marcaria o renascimento do clube no cenário nacional. Era o início de uma nova era para o Palmeiras e principalmente para a Crefisa, que estava conseguindo fazer o marketing de seus serviços de forma exemplar, algo que poucas empresas nesse setor são capazes de realizar de forma satisfatória, pois, como mostra o artigo Breaking Free from Product Marketing,
de G. Lynn Shostak, publicada em 1977 no Journal of Marketing, o marketing de serviços possui seus próprios desafios e particularidades, já que, diferentemente dos produtos, serviços são intangíveis, o que faz com que seja mais complexo comunicar seu valor. Nesse contexto, estratégias de tangibilização, ou em outras palavras, fazer o serviço ser percebido de forma mais concreta, como através de um patrocínio esportivo, se fazem de suma importância. A parceria entre Crefisa e Palmeiras ilustra de forma bem clara como um patrocínio pode vir a tangibilizar um serviço. Ao associar sua marca a um clube tradicional, ajudando-o a superar uma prolongada crise e torná-lo novamente vencedor, a Crefisa criou uma representação simbólica de sua própria atuação, ajudar seus clientes a enfrentar suas dificuldades financeiras e alcançar seus objetivos através dos empréstimos e financiamentos fornecidos pela empresa, apresentando dessa forma uma grande congruência de patrocínio ou sponsorship fit entre a natureza do serviço prestado e a trajetória do clube patrocinado. Essa congruência é fundamental para a percepção de valor do serviço e essencial em seu processo de tangibilização. Além disso, a presença massiva da marca nos uniformes e instalações do Palmeiras funcionava como uma evidência física, dando materialidade ao serviço. Sem falar, é claro, da associação com o clube vitorioso, que também atua como pista de qualidade, reduzindo a incerteza e o risco percebido pelos consumidores sobre a empresa. Como podemos ver, sob a ótica do Breaking Free from Product Marketing, o patrocínio da Crefisa ao Palmeiras é um excelente exemplo da aplicação estratégica dos princípios do marketing de serviços. Ao tornar seus serviços concretos por meio de representações simbólicas e evidências físicas através do patrocínio, a empresa superou os desafios da intangibilidade, criando fortes associações positivas à sua marca, principalmente para os torcedores do clube. E essas associações positivas ficariam ainda mais fortes ao longo dos anos, já que, logo após o título da Copa do Brasil, no ano seguinte, o clube seria campeão do Campeonato Brasileiro após mais de 20 anos. Esses resultados não apenas elevaram o patamar esportivo do clube, que já passava a ser conhecido como a potência do futebol brasileiro, mas também agregavam ainda mais valor à Crefisa, conforme explica o modelo de transferência de imagem, ou Image Transfer Model, também conhecido como ITM. Desenvolvido pelos pesquisadores Kevin Wiener e John Eaton, o ITM propõe que as associações positivas de uma entidade patrocinada, como um clube de futebol, podem ser transferidas para a marca patrocinadora na mente dos consumidores. Ou, em outras palavras, quando o Palmeiras conquista títulos e gera experiências positivas para seus torcedores, esses atributos se conectam à imagem da Crefisa. Essa transferência ocorre por meio de processos cognitivos e neurológicos, com as emoções desempenhando um papel central na formação das memórias. Estruturas cerebrais como o núcleo accumbens e a amígdala são ativadas durante experiências emocionais recompensadoras. Essa ativação, juntamente com a ação de neurotransmissores e a plasticidade sináptica, fortalece as conexões neurais entre as representações mentais do clube patrocinado e da marca patrocinadora. E com a repetição dessas experiências, processos como codificação e consolidação de memória, associação de estímulos, condicionamento emocional e atenção seletiva ocorrem, fazendo com que a marca Crefisa passe a ser percebida de forma mais positiva, carregando os atributos e emoções associados ao Palmeiras. Essa transferência de imagem tem grandes chances de influenciar o comportamento dos consumidores, não só gerando preferência e lealdade nos torcedores palmeirenses para com a marca, como podendo até gerar percepções positivas como credibilidade e sucesso na população em geral, incluindo aqui torcedores de clubes rivais. Em 2018, ano que o clube conquistou mais um campeonato brasileiro, já era bem claro como essa transferência de imagem estava afetando de forma extremamente positiva as patrocinadoras Crefisa e FAN. Desde o início do patrocínio, em 2015, a Crefisa viu seu patrimônio mais do que dobrar, saltando de 2,1 bilhões de reais para 4,55 bilhões de reais naquele ano. Já a FAN também apresentava um crescimento expressivo, com o número de alunos passando de 1.002 em 2014 para mais de 12.500 em 2017. Resultados estes que refletem a estratégia bem-sucedida de associação de marca estabelecida entre a Crefisa, a FAN e o Palmeiras. Uma prova concreta de como a transferência de imagem permitiu que as empresas se beneficiassem dos atributos positivos e das conquistas do clube. Diante desse cenário positivo, Leila Pereira, até então responsável pela patrocinadora, anunciou a renovação do patrocínio da Crefisa ao Palmeiras por mais 3 anos,
anos, coincidindo com a gestão do então presidente reeleito Maurício Gagliotti. A previsão era de um investimento de pelo menos 70 milhões de reais por ano até 2021. Os resultados alcançados pela Crefisa e pela FAM até 2018, somada à renovação do contrato de patrocínio, evidenciam o acerto de Leila Pereira. Ela não só havia adotado uma estratégia vencedora, como estava disposta a continuar vencendo. A estratégia adotada por Leila Pereira e José Roberto Lamacchi ao decidirem patrocinar o Palmeiras foi executada exatamente como toda estratégia vencedora deve ser. Como é possível enxergarmos através da ótica do livro Jogar para Vencer, como a estratégia realmente funciona do ex-CEO da Procter & Gamble, A.G. Lafley, e do renomado consultor de estratégia Roger Markin. Nele, os autores definem estratégia como um conjunto de escolhas que posicionam uma organização para criar vantagens competitivas sustentáveis contra os seus concorrentes. Essas escolhas são guiadas por 5 questões-chave. Qual é a aspiração vencedora? Onde jogar? Como vencer? Quais capacidades devem ser desenvolvidas? E quais sistemas de gerenciamento são necessários? Analisando a trajetória da Crefisa no Palmeiras, podemos observar como a patrocinadora pareceu se guiar por essas questões-chave. Com relação à aspiração vencedora, é difícil dizer precisamente qual foi a adotada pelos seus gestores para as marcas Crefisa e FAM, mas podemos dizer com quase absoluta certeza que ela envolvia fortalecer suas respectivas presenças no mercado e aumentar exponencialmente suas bases de clientes. Já ao escolher o universo do futebol, Leila Pereira e José Roberto Lamacchi passavam a definir onde sua empresa iria jogar. Um mercado de grande exposição e muita paixão envolvida, um ambiente ideal para a Crefisa ir em busca de suas aspirações. E ao decidir pelo patrocinar o Palmeiras, essa escolha era definida de forma ainda mais precisa. Um clube tradicional e de grande torcida, que apesar da má fase, ainda representava um ativo valioso em termos de exposição de marca, e que cujo resgate poderia transmitir de forma simbólica a atuação e a competência da empresa. Sem falar do que talvez tenha sido mais crucial, uma maior possibilidade de influência. Mas isso veremos mais pra frente. Mas claro, para vencer nessa arena competitiva, a Crefisa precisou investir massivamente nas capacidades necessárias para o sucesso do Palmeiras, como a contratação e manutenção de jogadores renomados e talentosos, e de técnicos competentes e vitoriosos. Além de realizar uma estruturação das categorias de base, talvez a melhor do país nos dias de hoje, e da modernização de diversas dependências do clube. Já ao assumir a presidência do Palmeiras em 2022, Leila Pereira alinhou ainda mais os sistemas gerenciais do clube aos objetivos estratégicos da Crefisa. Essa integração foi fundamental para a manutenção e a execução bem-sucedida da estratégia vencedora por parte da agora presidente do clube. E os resultados positivos obtidos comprovam como essa estratégia se mostrou acertada, especialmente se comparada à estratégia adotada pelo Banco BMG, principal concorrente da Crefisa, que pulverizou seu patrocínio entre diversos clubes no início da década passada. Embora essa estratégia tenha gerado uma exposição grande e diversificada, ela não permitiu a construção de uma associação de marca tão forte e duradoura quanto a estabelecida entre Crefisa e Palmeiras e nenhum dos clubes patrocinados. Ao concentrar seus recursos e esforços em um único clube e torná-lo uma potência, Leila Pereira conseguiu criar uma sinergia maior entre as conquistas esportivas e o fortalecimento de suas marcas. Mas apesar dos benefícios esportivos, financeiros e de imagem para as partes envolvidas, a relação entre Crefisa, Palmeiras e Leila Pereira suscita diversos questionamentos sobre potenciais conflitos de interesse. Leila acumula os papéis de patrocinadora, conselheira e presidente do clube, levantando dúvidas sobre a separação entre os interesses do Palmeiras e os de suas empresas. Um exemplo desse conflito foi a renovação do contrato de patrocínio em 2021. Mesmo com o excelente momento esportivo do Palmeiras, após a conquista do Paulistão, da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o valor foi mantido sem reajuste pela inflação em comparação com a última assinatura do contrato, levantando suspeitas de que os interesses da Crefisa possam ter prevalecido sobre os do clube. Outro ponto foi a falta de investimento em contratações em 2023, apesar dos recursos obtidos com vendas de jogadores e premiações. Essa postura austera pode ser explicada por um duplo conflito de interesses: priorizar o pagamento da dívida com a Crefisa e manter a imagem de Leila Pereira como uma gestora financeiramente disciplinada.
Porém, essa economia excessiva acabou prejudicando o desempenho esportivo do Palmeiras naquele ano, que perdeu competitividade e deixou escapar títulos importantes por falta de reforços de peso. No entanto, é importante ressaltar que esses conflitos não são necessariamente maléficos em sua totalidade. O fato de Leila ser simultaneamente presidente e patrocinadora cria incentivos para uma gestão responsável e sustentável no Palmeiras, evitando decisões que possam tanto comprometer as finanças do clube a longo prazo, como corroer a sua imagem de gestora competente e das marcas nas quais é proprietária. Uma gestão prudente e preocupada com longo prazo, como a de Leila Pereira, é algo que raramente vemos em grandes clubes de futebol tradicionais, nos quais os dirigentes se preocupam apenas com o período da própria gestão, colocando seus clubes em situações financeiramente delicadas para as gestões seguintes, o que, de uma forma ou de outra, acaba refletindo no desempenho do clube dentro do campo, muitas vezes com resultados catastróficos. Por fim, é inegável que o modelo de patrocínio e gestão adotado por Leila Pereira no Palmeiras trouxe resultados expressivos não só dentro de campo, mas também fora dele. Porém, para atingi-los, Leila teve de ser mais do que uma executiva competente. Ela precisou ser uma política hábil e astuta para conseguir conquistar cada vez mais poder nos bastidores do clube ao longo dos anos. E essa conquista de poder pode ser analisada através das ideias do professor de Stanford, Jeffrey Pfeiffer, expressas no livro Poder, porque uns têm e outros não. Para o autor, poder é a capacidade de influenciar o comportamento dos outros e fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. E nesse livro, ele apresenta uma visão pragmática sobre como o poder funciona dentro das organizações. Ele argumenta que o poder é adquirido e mantido por meio de ações estratégicas, alianças, controles de recursos e habilidades políticas. Ao analisarmos a trajetória de Leila Pereira no Palmeiras, identificamos várias táticas e comportamentos descritos por Pfeiffer. Desde sua entrada no Conselho Deliberativo em 2015, Leila demonstrou uma clara compreensão das dinâmicas de poder dentro do clube. Para se tornar conselheira, Leila contou com o apoio do então presidente do Conselho Deliberativo, Mustafa Contursi, que fez com que o título de sócio de José Roberto Lamáquia fosse estendido para ela, fazendo com que ela tivesse o tempo mínimo suficiente para concorrer ao cargo. Em 2018, já de olho na presidência, ela, junto de aliados, articulou a aprovação do que ficou conhecido internamente no clube como Emenda Leila, que estendia o mandato presidencial de 2 para 3 anos, permitindo que ela passasse o tempo mínimo como conselheira antes de poder se candidatar como presidente em 2021, após o final do segundo mandato do seu aliado Maurício Gagliotti. E na eleição para a presidência, Leila fez valer sua influência financeira e política dentro do clube. O patrocínio milionário da Crefisa foi um trunfo importante, além do apoio de figuras influentes dentro do clube e de sua proximidade com a torcida organizada Mancha Verde, na qual ela financiava desfiles de carnaval e viagens. Já como presidente, Leila tratou de consolidar seu poder e afastar possíveis ameaças, rompendo com a Mancha Verde após cobranças e desavenças, além de buscar livrar o clube da influência de desafetos, como foi o caso do principal deles, o ex-presidente Paulo Nobre. Mas talvez o principal trunfo de Leila na presidência tenha sido sua relação próxima com o técnico Abel Ferreira. O desempenho excepcional da equipe em campo, comandada pelo técnico, com diversos títulos e campanhas de destaque, fortalece a posição de Leila e a blinda contra críticas e questionamentos. Ao mesmo tempo, Leila garante a Abel estabilidade no cargo, proteção em momentos de maior pressão e uma espécie de vista grossa aos constantes comportamentos problemáticos do técnico, como suas frequentes suspensões, suas falas problemáticas e a assinatura de um contrato com uma equipe do Catar enquanto ainda era técnico do Palmeiras. Já Abel, por sua vez, parece responder com uma profunda lealdade para com a presidente. Essa dinâmica ilustra outro ponto central na obra de Pfeiffer, a importância das alianças e do apoio mútuo para a manutenção do poder. Outro ponto fundamental que Pfeiffer destaca é a importância da visibilidade e autopromoção para a consolidação do poder. E Leila frequentemente utiliza entrevistas de forma estratégica para se manter em evidência e controlar a narrativa em torno de sua gestão. Por exemplo, em entrevistas mais recentes, Leila constantemente repete que a decisão de patrocinar o Palmeiras foi quase que um ato de paixão e generosidade de sua parte e de Lamáquia. Contudo, em entrevistas da época, tanto Leila quanto Lamáquia afirmam que, apesar do fato de serem torcedores tenham pesado na decisão, o que realmente fez com que eles escolhessem o Palmeiras ao invés do São Paulo, que apresentava uma proposta financeiramente mais atrativa,
foi o fato da proposta do Palmeiras apresentar um projeto mais interessante. E apesar de ser um exercício de especulação, podemos até conjecturar que o tal projeto já envolvia a entrada de Leila no conselho do clube e a pavimentação do caminho para uma futura presidência. E foi isso que fez com que ele fosse tão interessante aos olhos dos proprietários da Crefisa. Mas é claro, para que esse projeto se concretizasse, foi necessário uma visão estratégica por parte de Leila. Estratégia essa que ela executou de forma magistral e cujos resultados devem ter sido muito melhores do que ela seria capaz de imaginar. E apesar de todas as críticas justas, podemos ver como a relação entre Palmeiras, Crefisa e Leila Pereira é um exemplo notável de como uma estratégia bem elaborada pode gerar benefícios mútuos e duradouros para todas as partes envolvidas. Para o Palmeiras, os patrocínios da Crefisa e da FAM foram fundamentais para a retomada do protagonismo esportivo. Os aportes financeiros permitiram a contratação de reforços, a modernização das estruturas e a manutenção de um elenco competitivo, resultando em conquistas expressivas, como os Brasileirões de 2016, 2018, 2022 e 2023, as Copas do Brasil de 2015 e 2020 e os títulos da Libertadores da América em 2020 e 2021. Já a Crefisa e a FAM experimentaram um crescimento excepcional desde o início do patrocínio, tanto de seus negócios como do conhecimento de suas marcas, aumentando de forma exponencial tanto a sua base de clientes como o seu faturamento. Mas a grande vencedora dessas estratégias é, sem dúvida, a própria Leila Pereira. Além dos resultados financeiros de suas empresas, que a tornaram a quarta mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes, com uma fortuna estimada em 8 bilhões de reais, sua reputação como líder visionária e competente se tornou conhecida e consolidada em todo o Brasil, fortalecendo assim a sua marca pessoal. E essa marca pessoal poderosa tende a gerar um ciclo de expectativas positivas e de atração de novos recursos, tanto para as suas empresas quanto para o Palmeiras. Exatamente como sugere a teoria do CEO celebridade, desenvolvida pelos pesquisadores Matthew Hayward, Violina Hindova e Timo Pollock. De acordo com essa abordagem, líderes empresariais com alta visibilidade e reputação positiva tendem a despertar maior interesse e confiança por parte de investidores, parceiros e consumidores. Isso ocorre porque a marca do CEO funciona como um atalho cognitivo, sinalizando competência e potencial de crescimento. No caso de Leila Pereira, sua imagem de gestora vencedora e extremamente competente pode atrair tanto novos clientes como investidores para a Crefisa e para a FAM. Já no caso do Palmeiras, o clube tende a se beneficiar do prestígio da sua presidente, seja na negociação de novos contratos de patrocínio, seja na atração de jogadores e profissionais talentosos que desejam fazer parte de um projeto vitorioso. E com mais recursos e talentos à disposição, tanto as empresas quanto o clube tendem a apresentar resultados ainda melhores, reforçando a reputação de Leila, impulsionando ainda mais o ciclo de expectativas positivas. É um exemplo de como a marca pessoal de um líder pode se tornar um ativo estratégico, gerando valor em múltiplas frentes. Independentemente de como serão os próximos capítulos, com Leila Pereira já se candidatando à reeleição e manifestando o desejo de não continuar a patrocinar o clube através de suas empresas, ela já entrou para a história como uma das maiores estrategistas do futebol brasileiro. A estratégia foi responsável pelo Palmeiras se recolocar como potência futebolística, pela Crefisa e a FAM multiplicarem seu valor de mercado e por sua marca pessoal ganhar uma dimensão nacional que antes seria impensável. Ame ou odeie, ninguém poderá duvidar da competência de Leila Pereira como gestora e estrategista, responsável por executar o que foi, na opinião deste que vos fala, o maior negócio da história do futebol brasileiro. A tia é braba. Mas e você? Acha que a Leila Pereira foi a grande responsável pelo atual momento do Palmeiras e que sem a Crefisa o clube teria permanecido em sua crise interminável? Ou acha que ela não passa de uma aproveitadora que se aproveitou das reformas de Paulo Nobre para promover as suas empresas e a si mesma? Não deixe de dar sua opinião nos comentários abaixo. Eu vou adorar saber o que você pensa a respeito. E aqui vamos chegando ao fim desse vídeo da Marketing. Caso queira seguir acompanhando vídeos que abordem marketing, comportamento humano, inovação e empreendedorismo de uma forma aprofundada e inteligente, eu deixarei essas duas recomendações para você. Aqui eu me despeço, desejo sucesso e aguardo o regresso.